Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, esta de número 4, de uma série de aulas que eu irei apresentar ao longo de todo o ano 2020. E hoje, é com muita satisfação que eu vou falar sobre riscos e investimentos. E este tema, ele é muito importante, porque para você, engenheiro, que está querendo iniciar um negócio, ou já tem, está pensando em expandir, né, crescer, ou renovar, ou iniciar um novo tipo de negócio, é importante que tenha clareza e convicção de que todo projeto, né, e aqui estamos falando dos projetos especiais da engenharia, né, você, engenheiro, que está querendo ser agora um empreendedor, ele empreender nessa área da engenharia, uma área tão importante, ela tem investimentos, mas tem também risco. E você investe de todas as formas, né? Nós vamos ver nessa aula de hoje quais são os investimentos que são necessários para a realização de um projeto. E os riscos, porque, como eu falei, todo projeto tem o investimento, mas também tem um risco, vem junto o risco. E eu gosto de dizer que quanto maior for o investimento, maior é o risco, né? E ele atinge a qualquer que seja o nível de empresa. Se for pequena, média ou grande, investiu, tem um risco, né? E risco, eles estão presentes em todos os tipos. Não existe um negócio que diga, não tem risco, né? Até porque você vai investir uma série de coisas. E eu gosto de dizer, e já disse até numa palestra, que foi motivo de gozação, porque eu participando de um evento na Secretaria da Fazenda, de uma coisa complicada, que tinha um prédio que está sendo obrigado a ser, foi informado, estava correndo perigo, e uma pessoa perguntou se existia risco. Se existia perigo. Eu disse, perigo não, risco sim. E eu caí nessa coisa de dizer, veja, viver é um risco. Você está vivo é um risco. Você sai de casa, está correndo risco. Saiu do trânsito, é bala perdida, é desemprego, é tanta coisa para dirigir. Até dentro da sua casa está correndo risco. Eu já tive exemplo aqui em Maceió, de uma moça, e que o avião caiu em cima da casa dela. Inclusive, quem estava pilotando era o noivo dela. Então, caiu em cima da casa dela. Estava em casa. É engraçado, né? Então, viver é um risco. Então, uma coisa que eu queria deixar com muita clareza, assim, com muita convicção, é de que todo projeto estão presentes os investimentos e os riscos. Então, vamos falar um pouco sobre o que seja risco, como avaliar esses riscos e os investimentos. Mas eu preciso, inicialmente, trazer aqui à tona os conceitos de que seja risco e seja perigo. Muita gente confunde, né, risco com perigo. Correr risco é uma coisa, correr perigo é outra. E eu fui buscar no dicionário a definição, para ser bem objetivo, do que seja perigo, seja risco. Perigo é uma situação tão potencial para provocar danos em termos de lesão ou de doença ou qualquer ocorrência que possa prejudicar, né, as pessoas. Risco é a probabilidade da ocorrência desse perigo, desse fato, né? Então, é bom saber disso, que quando se abre um negócio, se inicia um negócio, vai se investir, vamos mostrar aqui quais são os tipos de investimentos necessários, e vai junto com isso o risco, né? Não existe risco. É por isso, eu volto a dizer aqui, como já disse em outros momentos, existe na cultura do Brasil, o brasileiro, apesar de ser um país que tem muitos empreendedores, mas ainda tem uma parcela significativa das pessoas que não gostam de correr risco, tem medo de falhar. O medo de falhar evita o risco, né? Isso é muito triste, porque o Brasil precisa de mais empreendedores para que o Brasil possa ter o seu desenvolvimento retomado. Então, há dois tipos de riscos: os riscos internos e riscos externos. Os riscos internos são aqueles associados às estimativas e às hipóteses internas e são inerentes ao projeto.
Então, por exemplo, eu estou com um projeto de abrir uma empresa de controle tecnológico aqui em Alagoas. Então, eu vou ter que saber que nesse conjunto do projeto já existe ali algo que leva a ter risco. Por exemplo, né, na hora que eu contratar os profissionais, a qualificação dos profissionais, a inadequação dos recursos financeiros, a utilização de tecnologias complexas. Então, cada item desse vem junto um certo risco. Na hora que eu contrato um profissional para trabalhar num processo que vai exigir que o menor erro possível, né? Ninguém quer contratar a empresa de tecnologia, de análise de resistência de concreto, de sondagem, que não seja eficiente. Então, eu contrato uma pessoa, eu estou contratando, eu não sei quem é, eu estou correndo risco. Então, existe um risco inerente na formulação do estatuto, na escolha do sócio, tem uma série de outros riscos que eu não vou me alongar aqui. Então, os riscos internos, eles são inerentes ao projeto em si, tá certo? Já os riscos externos, eles são associados às estimativas e hipóteses externas, sobre os quais a organização tem pouco ou nenhum controle. Portanto, não há controle direto sobre a ocorrência. Por exemplo, a legislação do país, a política econômica, o terremoto. Por exemplo, aqui em Maceió, recentemente, tem um bairro que está correndo uma série de complicações de subsolo em função de problemas de natureza geológica e outras naturezas, que esvaziou o bairro. Então, tem muitas empresas, clínica médica, supermercado, que quebraram, porque os moradores se afastaram, quem está longe não vai para lá. Então, é uma coisa que está inerente àquele projeto. Eu tenho um colega meu que começou um prédio de 10 andares, ele estava no primeiro andar, tinha feito as fundações, estava no primeiro andar, e, de repente, em função desse fato, né, dessa ameaça, dizer que o bairro todo vai afundar, os compradores desistiram do projeto, correram, a empresa ficou em dificuldade e a coisa parou. Então, esse risco externo não estava nem imaginado, nem esperado pelos sócios da empresa ou das empresas que vivem na região, certo? Então, eu queria deixar bem claro, todo projeto tem riscos, tem os riscos internos, né, que são inerentes ao projeto, e tem os riscos externos, né? Então, esse risco externo depende da legislação do país, do município, né, e do meio ambiente. Todo dia surgem novas direções na própria política econômica que o país adota e a série de consequências. Então, iniciou o processo, a gente tem mecanismos de identificar quais são esses riscos. E tem ferramentas para que ajuda a identificar os riscos internos e os riscos externos. Há também o risco financeiro, né? Vai aportar dinheiro, porque quando se faz um projeto, eu vou investir, que eu vou apresentar mais na frente, várias coisas, mas o principal é o dinheiro. Eu destaquei esse risco financeiro, porque você vai ter que ter muito conhecimento, muita pesquisa, muita atenção com o seu produto, no que diz respeito à cota de mercado, a preço de venda, custos fixos, custos variáveis, a taxa de juros dos empréstimos, e assim sucessivamente. Então, esses riscos existem ferramentas, bons profissionais que podem oferecer um excelente serviço para garantir minimizar esses riscos. É impossível zerar, mas com o trabalho de um profissional, um trabalho bem pensado, bem projetado, bem avaliado, ele vai minimizar o risco. Então, nessa questão de avaliação dos riscos, ele é sustentado em 3 pilares. Primeiro, é a identificação dos riscos. Então, eu vou pegar aquele meu projeto, o empresário, os sócios, com os seus consultores e a equipe, e vai identificar os riscos desse projeto. Aí eu estou falando já, vai identificar os riscos internos e os riscos externos.
O outro pilar é a avaliação qualitativa dos riscos, né? Vai qualificar o risco para ver, porque tem o risco, é um risco que não tem muito valor, e depois priorizar. Vamos supor, está em ordem crescente, qual é o risco de maior, tipo assim, de maior peso e menor peso. E aí vai botar uma análise profunda em cada um dos riscos. E o terceiro pilar é a avaliação quantitativa dos riscos. Esse é importante e a gente vai ver cada item dele separadamente. Agora, feito essa análise dos riscos, esse estudo, né, essa identificação, avaliação, eu recomendo, independente do seu negócio, se ele é pequeno, médio ou grande, a contratação do consultor, um especialista naquela área, né? Se você é da área da engenharia, se você vai prestar serviço como uma empresa construtora, ou uma empresa de comércio, ou fornecimento de consultoria, qualquer que seja, mas cabe sim, para início de conversa, a contratação de um profissional especializado nisso, de ajudar na elaboração desse projeto, na identificação desses riscos, né? E eu não vou me alongar, eu só quero deixar bem claro que tem que se trabalhar com um profissional. Afinal, você está começando um processo que é para dar certo. Então, já não pode começar errado, que aí o risco vai ser grande, né? Eu confesso que eu abri minha primeira empresa, com um colega meu, eu achei que bastava, eu recém-formado, não tinha ideia, que bastava um contador. Contratei um contador, e nós construímos aí um estatuto, fomos na junta comercial e foi começar. Nada de planejamento, nada de projeto, e sai dando, batendo na cabeça, bateu. Quer dizer, precisei errar muito, bater muita cabeça, perder dinheiro para acertar. Se eu tivesse feito um projeto e visto, identificando quais são os riscos, avaliando esse risco, né? Tudo isso, certamente eu teria mais sucesso no meu empreendimento. Então, dito isto, vamos passar da avaliação dos riscos, agora para falar um pouco sobre os investimentos. Para a realização de um projeto, né, e aqui estamos falando do projeto de engenharia, nós precisamos de 3 tipos básicos de investimento, né? Eu podia dizer que tem mais, né? Eu podia até dizer 4. Mas o primeiro é o investimento no tempo, porque muita gente não tem clareza de que o tempo, para ter lucro, vai precisar de um tempo. Então, qual a estimativa de tempo para uma empresa dar lucro? E para encontrar essa resposta, você vai ter que ter resposta para outras perguntas. Eu também aqui elenquei 3 perguntas. Qual o tipo de negócio? Qual o mercado, ou como o mercado se encontra hoje? Qual o investimento inicial? Então, em função dessas respostas, é que a gente pode avaliar qual é a estimativa de tempo para a empresa dar lucro. Então, não pense que vai abrir uma empresa hoje e 1, 2, 3 meses já está tirando. Não existe. A empresa precisa de tempo. Você vai investir o conhecimento, vai investir dinheiro, vai investir energia, uma série de investimentos. Então, isso é de tempo. Mas na frente eu vou dizer qual é a média para uma empresa começar a ter o lucro nesse investimento inicial. Dificilmente um negócio dá retorno imediato. Pode até ser, né? Se tiver uma coisa muito especial. Mas, fundamentalmente, um negócio precisa, né, para ele construir o projeto, né, iniciado a operação, ele precisa de 5 coisas básicas. Primeiro, é necessário conquistar clientes. Ninguém conquista cliente dia para a noite. Se abre uma empresa, ele vai precisar de um tempo para conquistar clientes. Precisa fazer um bom trabalho. Se você contrata seu cliente e não faz um bom trabalho, o cliente, do jeito que chega, vai embora. Então, fazer um bom trabalho. Isso exige tempo para você aperfeiçoar o processo. É necessário investir em divulgação, né? Então, um processo que a divulgação também é construída. Você cria hoje, é muito comum você criar primeiro um relacionamento,
né, para depois divulgar o seu trabalho. E construir uma reputação, porque um negócio, ele tem que ter reputação. Se não tiver reputação, vai tudo por água abaixo. Primeiro os clientes, né? Primeiro os clientes. E é necessário dar o seu melhor, né? Por exemplo, quando eu fui a minha primeira empresa de construção que eu abri, eu primeiro fui trabalhar na empresa dos outros. Então, eu trabalhei numa usina, trabalhei numa construtora, depois trabalhei numa zona na construção de uma usina de destilaria, trabalhei numa estatal, e depois de eu aprender como é que funcionava a empresa, tudo que a escola não me ensinou, eu constituí uma sociedade e fui trabalhar. Assim mesmo, né, dei umas cabeçadas, mas foi necessário eu primeiro, antes de ser empresário, trabalhar na empresa dos outros. É um item que eu coloco com muita ênfase. Então, você, Gê, que se formou, está iniciando, ou então até já está no meio da carreira, agora resolveu ser empreendedor e criar seu projeto, né? Tem que se observar tudo que se pode aprender trabalhando para os outros. Eu quero dizer que as empresas podem levar meses ou até anos para alcançar o ponto de equilíbrio entre os gastos e os ganhos, né? E para isso, existe método para o cálculo disso, para avaliar esse processo todo. Nós... Parar aqui. Alô, parar.